Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Olá, queridos irmãos da Fonte Church em Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Em Efésios capítulo 3, verso 20, a palavra de Deus diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nesse ano de 2020, Deus quer compartilhar os olhos dele com você, para que você possa ver além e ir além, porque há mais, existe mais de tudo aquilo que você já sonhou, daquilo que você já imaginou, daquilo que você pensou sobre a sua história. É o que Deus quer manifestar nesse ano na sua vida. 2020, o ano
do mais. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso culto online, esse dia 26 de abril, dia que o Senhor tem preparado para falar ao seu coração, para transbordar a sua glória na sua vida, no nome de Jesus. Nós queremos, em nome de Jesus, clamar ao Senhor que essa seja uma noite especial, que seja um tempo onde, de fato, Deus possa tocar a sua vida, ministrar algo que você necessita, que você precisa, e essa seja de fato uma noite especial e um tempo especial na presença de Deus, no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Nós estamos aqui nas dependências da Fonte Church em Indaiatuba, nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento social. Nós temos feito as nossas transmissões online e temos esse privilégio de poder chegar até você, onde você estiver, onde você está nesse momento, possivelmente na sua casa, ou se você estiver em algum outro local, você tem essa oportunidade de ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. E nós nos alegramos muito de poder chegar até você com a palavra do Senhor desse modo, e clamamos e pedimos que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer ministrar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos começar essa programação, esse é o nosso culto, uma palavra que se encontra no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo de número 4, verso de número 4 também, Filipenses 4, versículo de número 4, a palavra do Senhor nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, aleluia. Perceba, o apóstolo Paulo aqui, por inspiração do Espírito Santo de Deus, ele nos direciona, é uma palavra, é um comando aqui. Não é uma sugestão, não é um pedido qualquer, na verdade é uma ordem, é um comando dos céus sobre a nossa vida, o comando de nós nos alegrarmos, e aqui a expressão que ele usa é justamente alegrai-vos sempre, sempre, sempre. Esse sempre fala a respeito de uma realidade contínua, que não depende das circunstâncias, que não é feita apenas num dia ou no outro, mas é algo constante, é algo que se manifesta em cada circunstância da nossa vida, em cada situação da nossa existência. Esse sempre aqui, ele é muito importante, e a pergunta que nós fazemos para esse sempre é possível nós nos alegrarmos sempre? É possível nós estarmos com essa alegria contagiante, essa alegria poderosa que aqui o versículo nos menciona, que a palavra de Deus aqui nos declara, nos ordena? É viável, é possível, tem como viver assim? E a resposta bíblica é justamente que sim, é possível vivermos assim, tem como nós vivermos assim. E isso é importante nós entendermos, que não é em função de um sentimento. Alegria na revelação bíblica, na revelação do Senhor para a nossa vida, não depende de uma circunstância, não acontece porque alguma coisa boa que nós estávamos esperando acontecer, ela de fato se manifestou, aconteceu. Não. A alegria, ela é uma realidade em função da nossa vida com Deus. Ela é uma realidade em função da nossa experiência com o Senhor, em função da revelação que temos em Deus. A alegria está ligada a uma pessoa que habita em nós, e essa pessoa que habita em nós é a presença de Deus, através de Jesus. Quando nós abrimos nossa vida para o Senhor, quando nós declaramos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nós nos tornamos então casa de Deus, habitação do Senhor, tabernáculo do Deus vivo. E isso faz com que esse que é alegria constante possa habitar em nossa vida. O apóstolo Paulo aqui nos declara: alegrai-vos sempre no Senhor. Perceba que é uma realidade que é feita no Senhor, não é feita fora do Senhor, não é feita fora da presença de Deus, mas ela é feita em função de uma consciência e de uma clareza que temos
a quem pertencemos, quem é o nosso dono, quem é aquele que controla a nossa vida, aquele que direciona as nossas decisões, aquele que orienta a nossa história. Esse é o nosso Senhor, e essa alegria ela só é possível ser vivida em função da presença de Deus. Por isso ela é uma alegria sempre manifestada, vivida no Senhor. A fonte dessa alegria é o Senhor. A fonte da alegria da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do justo do Senhor, não é fruto de uma circunstância qualquer, mas a fonte da nossa alegria é o Senhor. Aleluia. E ele fala, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu acredito que essa é uma palavra poderosa para os nossos dias que nós temos sido bombardeados com tantas notícias ruins, com tantas informações deprimentes, notícias tristes, horríveis, e nós temos então, quando nós lemos a palavra, quando nós vamos para o Senhor em oração, buscando a sua face, buscando a sua glória, a manifestação da sua presença em nossa vida, nós recebemos então uma palavra dessa, que diz para nós nos alegrarmos, nos alegrarmos. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, para que você possa se alegrar no Senhor. No Senhor. A alegria na vida de um crente não depende de circunstâncias. Perceba que essa alegria ela é no Senhor, e essa alegria é a nossa força. De acordo com aquilo que diz em Neemias, capítulo 8, verso 10, no final do versículo é declarado, a alegria do Senhor é a nossa força. Perceba que essa alegria, ela não é apenas algo que faz com que a gente possa sorrir, faz com que a gente possa ficar animado, mas na verdade ela é a força do Senhor em nossa história, em nossa vida. Depender da força do Senhor é justamente depender da manifestação dessa alegria do Senhor, dessa alegria no Senhor, dessa alegria em função daquilo que nós temos de Deus em nossa vida, daquilo que nós temos de revelação do Senhor em nossa história. Isso é tremendo. Perceba biblicamente que, de acordo com Gálatas capítulo número 5, verso de número 22, quando o apóstolo Paulo explica a respeito do fruto do Espírito, ele coloca a alegria lá como um dos gomos desse fruto, uma das realidades, uma das nuances desse fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, que tem várias outras facetas, tem dentro dessas facetas uma faceta que é justamente essa, a alegria. A alegria. Perceba que essa é uma realidade em função da presença do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Você que se abriu para Jesus, você que confessou a Jesus como seu Senhor, você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E obviamente, então, você tem essa alegria. Algumas pessoas pensam e até mesmo reagem a essa palavra, dizendo, mas eu não tenho motivos pelos quais me alegrar, eu não tenho alegria no meu coração, a alegria foi embora, as crises são tantas, as dificuldades são gigantes, as circunstâncias são tão difíceis, de onde eu posso extrair, retirar, onde eu posso encontrar alegria? Pois bem, a palavra de Deus deixa claro que essa alegria, ela é assegurada na vida de um homem e de uma mulher em função desse homem e dessa mulher ser de Deus. Essa alegria é a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, por meio de Jesus, ele tem a garantia de ter essa alegria. Portanto, essa alegria ela pode se manifestar, e eu quero, no nome de Jesus, declarar sobre a sua vida, alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, alegrai-vos no Senhor. Essa palavra precisa ser algo constante da parte de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos nos posicionar, e na medida que nós nos posicionamos, nós nos alinhamos de acordo com essa revelação, essa alegria ela pode se manifestar, essa alegria que nos fortalece, essa alegria que joga fora a tristeza, que joga fora a depressão, que joga fora qualquer sentimento contrário, ela estabelece uma clareza em função da presença de Deus em nós e da nossa real identidade no Senhor. Alegre-se no Senhor, na força do seu Deus. Como diz o salmista no Salmo 32, verso 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Você que teve essa manifestação de Deus na sua vida, trazendo retidão no seu coração, trazendo santidade no seu coração, trazendo a palavra do Senhor, trazendo obediência, trazendo temor a Deus, você pode com certeza viver essa experiência de se alegrar no Senhor. Por isso, no nome de Jesus, alegre-se, que a alegria do Senhor na sua vida
seja a sua força, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que você já sabe, mas é sempre bom nós relembrarmos que nós temos feito as nossas programações, as nossas reuniões, todas elas online. Então eu quero convidá-lo para você participar de todas as nossas programações online. Nos domingos nós temos nosso culto online, nosso culto de celebração, acontece todos os domingos às 19 horas. Você é nosso convidado a acessar no seu Facebook, a página da nossa conta no Facebook da igreja, da Fonte Church Indaiatuba. Você acessando então a nossa conta no Facebook, você tem acesso à nossa ministração, ou se você quiser, você pode também ver através da nossa página, da nossa conta no YouTube. Então você pode acessar o YouTube e você pode também receber essa ministração. Então, nossos cultos online, todos os domingos às 19 horas, seja no Facebook, seja no YouTube, você é o nosso convidado especial para receber essa ministração da parte do Senhor, no nome de Jesus. Também quero convidar você a participar, a você receber uma poderosa palavra da parte de Deus, uma rica palavra da parte de Deus, todas as terças-feiras em nosso Tadel. Toda terça-feira às 20 horas, toda terça-feira às 20 horas, você é o nosso convidado para participar, você se ligar, se conectar, seja no Facebook, seja no YouTube, com nossa ministração do nosso Tadel Online. Tadel é o nosso treinamento avançado de líderes, onde você recebe uma palavra direcionada de Deus para a sua vida, algo que seja relevante, algo que seja contextualizado com a sua história, com aquilo que você necessita da parte de Deus, diante de alguma área da sua existência, diante de alguma área da sua vida. Eu quero motivar e quero convidar você a participar de uma de nossas programações, seja no culto de celebração aos domingos, seja também no Tadel, nas terças-feiras, que você possa receber do Senhor, que você não perca essas ministrações, que você possa, de fato, receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. E também quero convidá-lo a participar de nossas células online. Nós temos nossas células, seja na quarta-feira, às 20 horas, seja no sábado, às 19 horas, bem como os adolescentes também têm no domingo de manhã uma célula, seja diferentes dias, diferentes horários. Você pode entrar em contato conosco, receber mais informações a respeito de nossas células online, e você pode então acessar uma de nossas videoconferências e ser poderosamente abençoado através dessas transmissões, dessas células online, seja na quarta, seja no sábado, seja no domingo, nos diferentes dias que nós temos células, você com certeza será muito abençoado no nome de Jesus. Eu quero trazer também para você uma palavra da parte do Senhor, para nós mencionarmos e ministrarmos a respeito de dízimos, ofertas e contribuição financeira. Essa palavra se encontra em Mateus capítulo 6, verso de número 33, uma conhecida palavra, onde Jesus deixa claro qual que deve ser a nossa prioridade. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba o Senhor falando a respeito de prioridade. Prioridade, quando você busca o significado dessa palavra prioridade, é justamente a condição do que é primeiro, a condição daquilo que vem primeiro, seja em termos de tempo, seja em termos de ordem, é a condição daquilo que vem em primeiro lugar. Por isso o Senhor fala claramente aqui que nós devemos procurá-lo em primeiro lugar, buscar o Senhor e o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Perceba, Jesus está falando isso na comparação com tantas outras coisas que nós podemos buscar. Antes de falar esse versículo, ele estava falando a respeito de roupas, ele estava falando a respeito de alimentação, ele estava falando a respeito do lugar onde nós nos abrigamos, ou seja, ele estava falando a respeito das nossas realidades básicas, das nossas necessidades básicas. E ele faz uma comparação dizendo que nós devemos não buscar isso em primeiro lugar, mas nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E eu falo isso porque nós que temos um compromisso com o Senhor, nós que fomos tocados
pela glória de Deus, que nós que tivemos nossa vida transformada por Jesus, nós precisamos viver de acordo com essa palavra e devemos viver em função de priorizar, de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus, senão a manifestação desse rei chamado Jesus no coração de homens e mulheres que se abrem para que ele se torne então rei sobre essas vidas, rei sobre essas pessoas, a fim de estabelecer o seu reino sobre essa história, sobre essas vidas. O aumento, o crescimento do reino de Deus, ele se dá justamente na mesma medida em que vidas se abrem para Jesus, em que vidas reconhecem Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. E para que o Evangelho seja ministrado, para que o Evangelho seja pregado, nós precisamos investir os nossos recursos financeiros, de modo que esse Evangelho ele possa avançar até o ponto de saquear vidas do inferno, a fim de povoar o céu para a glória de Deus. E para isso é que nós colocamos as nossas finanças em ação, nós colocamos nossas finanças em prol do crescimento e do avanço do reino de Deus. E eu quero convidá-lo a fazer isso, que você possa, no nome de Jesus, com ousadia, com generosidade e com fidelidade, que você possa entregar então o seu dízimo, que você possa entregar a sua oferta missionária, as suas primícias, a sua oferta específica em relação aos necessitados, aqueles que precisam de uma ajuda, através de nossas cestas de amor, com os nossos quilos de amor que nós temos comprado através dessas ofertas que você tem enviado, e nós temos suprido inúmeras famílias em nosso meio que têm passado algum nível de dificuldade em função desse tempo desafiador que nós temos vivido. Eu quero então motivá-lo e quero orientá-lo a você nesse exato momento, anotar esses dados que estão aparecendo aí na sua tela. Esses dados são os dados bancários da nossa igreja, e você pode então fazer uma transferência bancária, ou fazer um depósito bancário para a conta da nossa igreja, para que nós possamos, em nome de Jesus, avançar o reino de Deus, avançar a manifestação da justiça de Deus através de Cristo Jesus. Jesus se fez justiça de Deus, ele recebeu o castigo para que nós pudéssemos então receber através desse castigo a paz. Ele recebeu sobre ele uma condenação para que nós pudéssemos receber então, através dele, libertação. E você então, ao fazer a sua doação, a sua contribuição com esses dados que estão aparecendo na tela, você pode então oportunizar, permitir que o Evangelho continue sendo pregado, não apenas em Indaiatuba, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, mas também nas nações, através dessas ofertas, através desse investimento. Nós, como igreja, temos a possibilidade de dar continuidade em todos os projetos que nós temos como Fonte Church, seja no Brasil ou nas nações. Por isso, colabore. Essa obra precisa continuar a alcançar vidas e tirá-las do império das trevas e transportá-la para o reino do amor revelado através de Cristo Jesus. Glória a Deus, eu agradeço a sua generosidade, a sua fidelidade, que você continue sendo abençoado poderosamente por Deus e que você possa ter uma colheita extraordinária em função dessa semeadura que você tem feito nesse ministério, nessa obra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu quero ministrar ao seu coração nessa noite uma palavra, e a palavra de hoje vai nos falar sobre algo sobrenatural. A palavra é justamente essa, mais sobrenatural, mais sobrenatural. Nós estamos vivendo o ano de 2020, o ano do mais, e nós queremos ministrar nessa noite ao seu coração a respeito desse sobrenatural de Deus. Então, mais sobrenatural. E para embasar biblicamente essa palavra, nós queremos nesse momento ler essa palavra que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, 2 Reis, capítulo de número 4, uma passagem conhecida e nós já ministramos em outras ocasiões, mas que nós queremos receber um pouco mais de revelação sobre ela, um pouco mais de verdades de Deus sobre essa palavra. Ela se encontra em 2 Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7, 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 7. Glória a Deus. A palavra do Senhor
ela menciona o seguinte: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós temos vivido dias extremamente desafiadores. Eu acredito que de cada 5 palavras que nós ouvimos, pelo menos 4,5 são sobre crise. Nós temos visto essa realidade na mídia convencional. Cada vez que nós ligamos nossa televisão, cada vez que nós acessamos alguma mídia, talvez até mesmo através da internet, o que nós temos mais visto, mais lido, mais recebido, mais falado, mais comentado, a conversa corriqueira que as pessoas têm um com o outro, uma com outra pessoa, seja pessoas que nós lidamos com elas em função de alguma realidade do nosso dia a dia, sejam parentes, familiares, pessoas próximas. O tema que mais se menciona é justamente esse, o tema da crise. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma crise intensa, nós estamos vivenciando uma intensidade grande de crise que se avoluma em várias áreas da nossa vida. Nós temos vivido, no primeiro momento, uma crise sanitária. Essa crise sanitária, ela tem desencadeado uma crise na saúde pública, tem desencadeado uma crise nos hospitais. Essa crise, em função da pandemia, em função do novo coronavírus, do Covid-19, ela tem desencadeado uma crise econômica nas nações. Uma crise que nós não temos ainda clareza do tamanho, das dimensões daquilo que acontecerá em termos da nossa economia. E nos últimos dias nós temos percebido, e para nossa tristeza nós temos percebido também no nosso quadro, aqui na nossa realidade brasileira, também uma crise política instalada. Então nós temos vários tipos de crise em várias áreas da nossa vida. E aqui nós vemos nessa palavra, nessa leitura que nós acabamos de perceber, uma crise que começa num contexto familiar, quando o provedor, quando o marido, o pai ali, ele falece, ele morre. Então se inaugura uma crise sem precedentes sobre aquela família, que estava até pouco tempo vivendo uma condição boa, uma condição melhor, e agora aquele homem morre, e aquela família então é surpreendida por dívidas e mais dívidas, e essas dívidas se avolumam, ou seja, eles estão agora numa crise econômica, numa crise financeira, e essa crise financeira traz para eles uma crise familiar, porque eles estão na iminência agora de ter os seus filhos. Aquela mulher viúva tem agora a iminente possibilidade de ter os seus filhos agora sendo levados como escravos para pagar aquela dívida, se tornando trabalhadores escravos dos seus credores. Perceba a realidade
triste, danosa daquela experiência, daquela crise familiar que aconteceu em função de uma crise financeira que foi desencadeada por meio de uma morte, de um falecimento naquela família, naquele lar. Pois bem, você deve estar se perguntando no meio disso tudo, o que Deus quer falar ao nosso coração? O que Deus quer de nós em tempos de crise? Qual é a vontade do Senhor nesses dias? E nessa mensagem dessa semana, nessa noite, nós queremos ver através da experiência dessa mulher que tinha uma dívida muito grande e que não tinha como pagar, não tinha como quitar essa dívida. Nós queremos aprender com essa mulher que tinha 2 filhos que estariam ali quase se tornando uma moeda de troca para poder pagar aquela dívida financeira. Nós queremos aprender através desse relato como que nós podemos entender a vontade de Deus e receber solução, receber direção e solução em meio àquilo que nós estamos vivenciando. Perceba nesse primeiro versículo, verso número 1, algumas coisas importantes aqui que eu quero trazer ao seu coração nessa noite. E a pergunta que eu quero fazer nesse primeiro momento, diante desse versículo de número 1 a quem você está recorrendo? A quem você está recorrendo? Ou seja, para quem você tem aberto o seu coração? Você está abrindo o seu coração para quem? Isso é algo muito importante, muito, muito importante. Essa mulher, ela abriu o seu coração para alguém que tinha a possibilidade de trazer para ela direção. Ela abriu o coração dela para alguém que podia trazer para ela solução. Ela não abriu o coração apenas para desabafar, apenas para reclamar, murmurar. Não, muito pelo contrário. Ela abriu o seu coração porque ela queria uma solução. Ela queria uma direção que pudesse mudar aquela realidade. Por isso ela foi então até um profeta de Deus. Esse profeta de Deus aqui é muito representativo para nós, porque na verdade ele expressa a própria boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que nós mais precisamos, mais do que até mesmo o alimento que nós precisamos para a nossa realidade física, nós precisamos de fato e de verdade, nós precisamos da palavra que vem da boca de Deus. E essa palavra que vem da boca de Deus, aqui nesse caso, foi através de um profeta. Ela entendia que ela precisava ouvir o profeta de Deus, aquele que tinha autoridade de Deus sobre a vida dela. Aquele que de fato estava vendo o que ninguém mais estava vendo, aquele que tinha a possibilidade de mudar realidades por meio daquilo que entendia, daquilo que tinha recebido da parte de Deus. Então, ela está sendo desafiada a crer aqui, ela vai ser desafiada a apostar totalmente a sua confiança no Senhor. Ela poderia ter buscado auxílio em diversos lugares, ela poderia ter feito qualquer outra alternativa, mas na verdade ela aprendeu algo aqui. E ela aprendeu algo com certeza com o seu marido. Ela fala ali, o meu marido era um homem que temia a Deus. Ela declara, esse marido, ele tinha aprendido na sua experiência com Deus a depender de Deus. E ele deixou um legado sobre a sua casa. Ele deixou uma herança, não financeira, muito pelo contrário, a herança financeira que ele deixou, na verdade, foram dívidas, mas ele deixou a principal e mais importante herança, aquela que garante provisão em tempo de escassez, aquela que garante provisão em tempos de limitação. Ele deixou uma chave que abre portas que homem algum pode fechar. Portas que são de Deus. Ele deixou um legado de temor ao Senhor. Então, diante desse temor ao Senhor, ela que havia aprendido isso do seu marido, ela vai e ela busca agora uma resposta para o seu problema, uma resposta de Deus. A palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 29, verso 13, buscar-me-eis, o Senhor diz isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos fazer essa experiência de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, certos e seguros de que o Senhor promete que nós iremos encontrá-lo, nós iremos achá-lo, nós teremos a experiência de buscá-lo e ser respondido, de buscá-lo e ser atendido, de buscá-lo e nós o encontrarmos. Isso é glorioso. O Senhor fala em Tiago capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Ou seja, o Senhor,
ele espera, aguarda, está atento à nossa busca, a nosso clamor, a nossa atitude de fé, de nós nos chegarmos a Ele. E nós temos então a promessa que se nós fizermos isso, Ele se chegará a nós outros também. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos está despertando para nós buscarmos nele a solução. E essa busca nele, da nossa solução, ela está ligada a uma confiança que nós temos nele. E o salmista fala isso no Salmo 20, verso de número 7, ele fala o seguinte: alguns confiam nos seus carros de guerra, outros confiam nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, no poder do nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Aquela mulher, ela clama ao profeta. Ela clama. Clamar envolve abrir o coração. Clamar não é apenas uma menção, não é apenas uma fala, não é apenas dizer algo. Clamar é rasgar o coração. Ela abre o seu coração para o Senhor fazer um milagre, e ela abre o seu coração diante daquele homem de Deus. Enquanto muitos reclamam, enquanto muitos murmuram, enquanto muitos confidenciam as suas realidades, o seu coração para incrédulos, aquela mulher, ela fez algo diferente. Ela confidenciou o seu coração ao Senhor, ela entregou o seu coração totalmente ao Senhor. Perceba também que o profeta aqui, ele não fala da crise, ele não fala daquela realidade triste que ela está narrando. Na verdade, a ótica do profeta está numa outra realidade. A ótica do profeta é a ótica de Deus. A ótica de Deus não está na escassez, a ótica de Deus está na abundância. A ótica de Deus não está na insegurança. A ótica de Deus está na fortaleza, na segurança, na força, no seu poder. A ótica de Deus não está na imperfeição, mas está naquilo que é perfeito. A ótica de Deus não está naquilo que é limitado, está naquilo que é ilimitado. A ótica de Deus não está naquilo que é impossível, a ótica de Deus está naquilo que é totalmente possível. Deus vê onde ninguém mais vê. Deus, ele está vendo concreto aquilo que na verdade os homens olham e percebem que não existe. O Senhor está vendo e dizendo: existe, é real e é seguro. Então esse homem de Deus, esse profeta, ele está ali sendo boca de Deus, no meio daquela circunstância, no meio daquela crise, apontando para ela o milagre, apontando para ela o sobrenatural, apontando para ela a manifestação daquilo que Deus faz sobre a vida daquela mulher temente ao Senhor. Essa mulher, ela poderia negar a Deus em meio àquela dificuldade. Ela poderia tomar qualquer outra decisão, mas ela tomou uma decisão de fé, e ela procurou o profeta Eliseu. Ela tinha a consciência de que ela deveria ter uma aliança com Deus no meio daquela dificuldade, no meio daquela crise, e que essa aliança deveria ser inquebrável, inviolável. Ela não escondeu nada do Senhor, ela não escondeu nada do profeta de Deus, ela pediu auxílio, ela clamou pela sua família, que estava correndo um risco terrível ali, um grande risco de vida dos seus filhos, que poderiam ser levados como escravos, devido à dívida que tinham. E agora ela está ali diante do profeta, não escondendo nada. Ela não está escondendo o seu problema, ela também não está transferindo culpa, ela não está dizendo que a culpa é de outro, ela não está achando culpados, ela poderia ter colocado a culpa no marido dela, ela poderia ter colocado a culpa na circunstância, na situação, que ela não fez nada para merecer aquilo. Não, na verdade ela abre o seu coração e ela assume a gravidade daquela situação diante do Senhor, reconhecendo que Ele tinha solução. E nós precisamos agir do mesmo modo que aquela mulher agiu, assumindo diante do Senhor as nossas debilidades, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, sendo transparente com o Senhor para receber auxílio da parte de Deus. E a verdade é que em momentos assim, muitas pessoas vivenciam e encontram resistência no seu coração para se humilhar de fato debaixo da poderosa mão de Deus. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Aquela mulher de fato viveu isso.
ela se humilhou diante do Senhor. Ela assumiu a sua realidade, a sua necessidade, para que Deus pudesse então intervir, entrar com provisão na vida daquela mulher. Ela agiu em fé, ela não se deixou dominar pela dúvida, mas ela agiu de forma contrária à dúvida. Ela fechou a porta da incredulidade, da dúvida, da insegurança, e ela começou então a encher as vasilhas conforme ela recebeu essa palavra do profeta. E ela agiu em fé, crendo que aquele azeite de fato seria derramado sobre aquelas vasilhas vazias, que não pararam, que não acabaram de ser derramado, enquanto até a última vasilha não foi preenchida. Que coisa tremenda a fé daquela mulher, a fé que ela demonstra através dessa realidade das vasilhas aqui, desses frascos que ela traz para poder encher com a provisão do Senhor. Ela, na busca das vasilhas ali, junto à sua vizinhança, ela direciona os seus filhos para poder fazer isso. Obviamente ela está demonstrando fé, uma fé prática, uma fé que de fato age, é uma fé com obras, não é uma fé sem obras que de nada vale, uma fé sem obras que é morta, não, mas ela está colocando em ação a sua fé, ela está agindo em fé, demonstrando de fato que a fé que ela tem é uma fé viva, e então o milagre acontece sobre aquelas vasilhas, de acordo com o direcionamento do profeta. As pessoas que agem pela fé, elas sempre terão respostas de Deus. Ela não sabia exatamente como que seria o milagre que Deus faria, mas ela obedeceu. Isso é muito importante. Por vezes nós não precisamos saber exatamente como que será feito o milagre. Na verdade, o milagre, ele tem algo dentro dele que é inexplicável. Como explicar que uma botija foi capaz de encher dezenas ou centenas de vasilhas? Não tem como explicar, porque essa é a parte inexplicável do agir de Deus. A mente humana está limitada dentre a possibilidade de compreender o que Deus está fazendo. A parte que cabia a ela era obedecer, e ela justamente fez isso. Ela não sabia como que o milagre aconteceria, mas ela obedeceu. E a porção de óleo que foi derramada ali diante dos seus olhos, ela começou como algo pequeno, mas foi crescendo, se avolumando, e uma grande multiplicação aconteceu ali sobre aquelas vasilhas. Num primeiro momento, tudo que ela tinha naquela casa era justamente uma botija de azeite, e ao final dessa história, ela tem uma casa cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus, cheia da unção de Deus, cheia de azeite que Deus manifestou ali. Eu quero perguntar para você, onde estão as suas vasilhas? Essas são as vasilhas que Deus vai encher, onde Deus vai depositar os milagres dele sobre a sua vida. Ela creu na palavra do profeta, ela seguiu a orientação do profeta, ela pediu auxílio aos seus vizinhos, ela solicitou vasilhas emprestadas, porque ela cria, ela acreditava que o sobrenatural de Deus, ela podia receber daquela circunstância, daquela situação que ela estava vivendo. Ela fecha a porta, e ela ficou ali com seus filhos, ali naquela quarentena, orientada pelo profeta, com as portas fechadas, e a portas fechadas, ela recebe um milagre dentro da sua casa. Ela tem então ali uma realidade de vasilhas que são agora cheias, enchidas com azeite que no primeiro momento era pouco, mas que se demonstrou muito ao final. Aleluia, glória a Deus. Nós temos aqui um registro fantástico do sobrenatural de Deus. Não sabemos exatamente quantas vasilhas ela conseguiu, quantos litros ao todo cabiam dentro daquelas vasilhas, mas o fato é que todas as vasilhas daquela casa, naquele lugar, foram cheias, todas. É importante dizer isso, que ela não questionou o profeta, ela obedeceu a voz profética. A gente pode mencionar aqui que em algum momento ela poderia ter ficado pensando, mas que coisa estranha, eu venho e abro meu coração, eu trago essas informações daquilo que está acontecendo comigo, e então o profeta fala para que eu possa sair agora atrás de vasilhas vazias e deitar uma botija, que é a única coisa que eu tenho de azeite na minha casa, sobre essas vasilhas. Ela poderia ficar de algum modo ali tentando
questionar essa direção que ela recebeu, mas ela na verdade não fez isso. Ela agiu pela fé, ela colocou a sua obediência em ação, e isso trouxe para ela uma grande colheita. Por que isso? Porque a fé, ela é o que agrada a Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Nós precisamos agir em fé. Tem coisas na nossa vida que Deus só vai suprir na mesma medida que nós agirmos em fé. Tem recompensas desse galardoador que é o Senhor, que só vão se manifestar na nossa vida na mesma medida que nós agirmos prontamente em fé. A fé daquela mulher fez com que o azeite daquela botija se multiplicasse de tal maneira, de tal modo que encheu todas aquelas vasilhas, inclusive as vasilhas que eram emprestadas. Glória a Deus, que coisa tremenda. Eu quero perguntar para você, até que ponto você está disposto a obedecer? Até que ponto você está disposto a obedecer? Nós precisamos aprender os princípios de obediência que essa mulher aqui vivenciou. Se não houver obediência, não haverá o milagre. E esse princípio de obediência estava ligado a um princípio de autoridade que ela tinha, muito claro na vida dela. Por isso que ela buscou aquela autoridade. Por isso que ela buscou a autoridade do Senhor, na figura do profeta Eliseu. Se não houver respeito à autoridade, não haverá obediência. E se não houver obediência, não haverá milagre. O milagre chegou porque ela agiu em fé. De acordo com 1 Samuel capítulo 15, verso 22, nós lemos a respeito da obediência. Lá diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Aquela mulher teria um prejuízo gigante se ela não tivesse feito o que ela fez. Ela teria, com certeza, os seus filhos retirados forçadamente da sua casa, para poder agora servir como escravos para os seus credores, a fim de pagar uma dívida do seu marido. Mas ela não permitiu que essa realidade acontecesse, porque ela decidiu agir em fé, em obediência. Ela obedeceu, e obedecer é melhor, com certeza, do que sacrificar. A obediência à palavra de Deus é a nossa fé em prática. Fé em prática é obedecer à palavra de Deus. Crer no coração e agir é o que Deus requer de nossa vida. Não apenas crer no coração, mas agir. Agir é o que mostra o nível de obediência que temos e mostra o nível de fé, de fato, que nós temos em nosso coração. Toda vez que uma palavra de fé for liberada na sua direção, o Senhor está te chamando e te convocando para que você possa atender isso em obediência, até que o milagre aconteça, até que o milagre aconteça, até que o sobrenatural de Deus se manifeste. O milagre acontece em cooperação da sua fé. O milagre acontece na medida que a sua fé coopera para que ele possa se manifestar. A sua fé é imprescindível e essa fé ela se manifesta por meio da obediência. Não apenas creia no coração, obedeça de modo prático. Faça o que Deus te pede e você então terá uma grande manifestação do Senhor na sua vida. Glória a Deus por isso. O verso 2 ele menciona algo importante que nos faz crer a respeito dessa abundância de Deus, porque a questão aqui não é o quanto você tem, a questão é nas mãos de quem você coloca. A questão não é o quanto que você tem, mas nas mãos de quem está. Isso é algo poderoso. O pouco nas mãos de Deus se transforma em tudo. Aquilo que Deus precisa para trazer o tudo dele para a sua vida. O pouco nas mãos de Deus é a certeza do milagre, é a garantia do milagre, é a garantia da multiplicação, é a garantia do sobrenatural, é a garantia das maravilhas, é a garantia da prosperidade, é a garantia do sucesso, é a garantia das bem-aventuranças de Deus na sua história. A colheita que Deus quer sobre a sua vida, ela só é possível na medida que existe uma semeadura. Entenda isso, aqui existe uma semeadura. O profeta faz uma pergunta para ela, ele não entra na questão da crise, ele pergunta o que você tem. E essa pergunta é muito importante, porque aquilo que ela tinha determinaria para Deus aquilo que o Senhor faria sobre a vida dela. A colheita, ela sempre está submetida a uma semeadura.
Aquela mulher, aquela viúva, ela vivenciou um milagre em função da semeadura que ela fez. E a semeadura que ela fez foi entregar ao Senhor tudo aquilo que ela tinha. E tudo que ela tinha, justamente naquele momento, era uma botija de azeite. Perceba, se ela derrama aquela botija de azeite sobre aquela vasilha, talvez ela pensasse: o que vai mudar? Eu estou com azeite numa botija, num frasco, num depósito ali, eu vou colocar apenas sobre outro, não vai acontecer nada. Não, aquilo ali foi derramar, foi entregar, foi colocar, crendo que aquilo ali era como uma semente lançada num solo, um solo fértil que traria uma colheita sobrenatural. Ela não fez isso apenas para poder fazer uma atividade manual de depositar e transferir azeite de um recipiente para outro. Não, claro que não. Ela fez isso porque ela estava semeando de acordo com aquilo que o Senhor havia falado por meio do profeta. E essa colheita veio na mesma medida que ela obedeceu e ela andou debaixo desse temor ao Senhor. Da onde ela aprendeu isso? De onde ela tirou isso? Com certeza ela aprendeu isso em função daquilo que foi ministrado sobre a vida dela. Ela aprendeu essa semeadura muito possivelmente diante daquela experiência que ela fala no versículo 1 do seu marido, um homem que tinha temor a Deus, ele temia o Senhor. Note que o marido, mesmo não estando presente, porque ele já tinha falecido, já tinha morrido, mas aquela geração, aquela mulher, aquela família, estava agora debaixo de um decreto, de uma palavra, ela estava debaixo ali de uma herança bendita, em função de um legado que foi dado por aquele homem. Aquela família temia o Senhor, e em função desse temor ao Senhor, eles vão agora colher em função da semeadura. A palavra de Deus fala em Salmo, capítulo 126, verso 6, que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Semear, queridos, não é uma coisa tão fácil de ser feita, mas é necessário para que nós possamos desfrutar dos milagres de Deus, dos milagres que Deus quer nos oferecer, nos entregar. Isso é tremendo. O pouco que você tem se torna muito nas mãos de Deus. O pouco que você tem, quando você coloca nas mãos daquele que pode trazer o sobrenatural à ação, pode trazer o sobrenatural à existência, isso pode a qualquer momento virar muito nas mãos de Deus para você. Esse verso 2, ele mostra o profeta perguntando para a viúva: o que eu te hei de fazer? Diz-me o que tens em sua casa. E é assim que Deus opera muitas vezes em nossa vida. Ele utiliza aquilo que nós temos, Ele utiliza aquilo que nós damos a Ele, aquilo que nos tem algo que nos é valioso, que nos é valoroso, mas que nós entregamos para Ele. E geralmente é essa coisa que Deus utiliza para que Ele possa superabundar e trazer uma colheita sobrenatural sobre a nossa vida. Ele quer superar a nossa expectativa em meio a tudo isso. Ele quer manifestar as suas maravilhas, mas para isso Ele espera que nós possamos apresentar o que nós temos. Eu me lembro dessa passagem também, que ela foi narrada em João capítulo 6, verso 9, quando Jesus alimenta uma grande multidão, e o que é usado para alimentar uma grande multidão, no primeiro momento, tudo que se tinha era apenas 5 pães e 2 peixes, e com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimenta uma grande multidão, multiplicando desses 5 pães, daqueles 2 peixinhos, alimentando uma grande multidão, de modo que sobrou ali cestos e mais cestos, depois que toda aquela grande multidão foi alimentada. Glória a Deus. O que você tem a oferecer ao Senhor, para que o Senhor possa manifestar um grande milagre e algo sobrenatural sobre a sua vida? O milagre é Deus quem faz, mas a vasilha é você quem traz. Isso é algo importante você entender. O Senhor quer manifestar milagres, o Senhor quer manifestar algo sobrenatural, mas existe algo natural que nós precisamos fazer, e isso está em função daquilo que está no versículo 3, quando ele diz: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Olha, perceba, Eliseu aqui, o profeta, ele orientou aquela mulher para que ela pudesse trazer agora vasilhas vazias e não poucas, e enchê-las pela fé. Olha que coisa extraordinária. Todas aquelas vasilhas seriam enchidas por meio da fé. Eu quero perguntar para você nessa hora: onde estão essas vasilhas vazias, que aqui são representação daquilo que você irá oferecer ao Senhor, para que Ele possa encher, vasilhas que podem comportar agora o azeite que vem de
Deus, que vem do Senhor, o azeite daquilo que Deus quer transbordar literalmente sobre a sua vida. Glória a Deus. Deus quer encher as suas vasilhas. Vá atrás delas agora em nome de Jesus. Busque-as e apresente ao Senhor. Nós temos aqui clareza de que essa multiplicação do azeite, ela depende da quantidade de vasilhas que você coloca para depender do sobrenatural de Deus. Verifique os recursos que você tem, esses recursos que talvez estejam dentro de você e que Deus vai utilizar para poder mudar a sua história familiar, mudar a sua história econômica, mudar a sua trajetória nessa terra. O Senhor quer fazer isso na sua história, eu tenho certeza disso. Esse é o propósito de Deus. Ele quer suprir tudo aquilo que está faltando na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele quer suprir. Aquela mulher, ela recebe essa palavra da parte de Deus, uma palavra profética, e essa palavra profética foi a direção que ela precisava para poder ter o suprimento total das suas necessidades. Vasilhas vazias, aleluia. O versículo 3 nos fala algo muito importante também, dentro desse contexto que nós precisamos levar muito em consideração, que fala a respeito do bom testemunho daquela mulher e daquela família, e do bom relacionamento que eles tinham. O reino de Deus, queridos, ele é feito de relacionamento. Jesus, na obra da cruz, ele fez uma obra de reconciliação, do homem com Deus e do ser humano com os outros seres humanos. A obra do Senhor é uma obra que restaura nosso relacionamento com o Senhor e restaura os nossos relacionamentos com as demais pessoas. É interessante perceber que aquela mulher, ela foi ativada agora para viver o sobrenatural, mas esse sobrenatural só foi liberado na medida que ela vivenciou esses relacionamentos com seus vizinhos. É muito interessante isso. Afinal de contas, ela só teria muito azeite se ela tivesse muita vasilha, e para que ela pudesse ter muitas vasilhas, ela precisava agora de um bom relacionamento construído por antecipação, por antecedência com seus vizinhos. Caso contrário, ela teria um empecilho, um impedimento, ela teria uma restrição. Mas não foi isso que aconteceu naquela família. Eles tinham bons relacionamentos. Quem não tem bom relacionamento não terá o benefício de ter um milagre pleno, não terá crédito suficiente para poder viver o favor de Deus de modo pleno, esse favor que Deus quer ministrar. Isso é muito importante. As crises que vivenciamos, ela não podem abalar nem comprometer o nosso bom testemunho e o nosso bom relacionamento com as pessoas. Perceba, aquela mulher estava vivenciando uma crise, aquela família estava vivenciando uma crise, mas isso não foi suficiente para poder abalar os relacionamentos à sua volta. Aqueles bons relacionamentos, inclusive, foram utilizados por Deus para poder trazer provisão do Senhor. Obviamente, o que aconteceu ali foi um milagre dentro daquela casa, mas aquele milagre se manifestou fruto dos bons relacionamentos que aquela família tinha com toda a sua vizinhança, com todo aquele bairro, com aquele vilarejo que eles moravam ali. Nisso se prova o quanto a nossa vida está na dependência do Senhor, fruto daquilo que Deus já fez e construiu por meio dos nossos relacionamentos. Isso é algo tremendo, isso é algo sobrenatural. Esse versículo 3, o profeta Eliseu, ele pede para que aquela mulher vá e pegue então emprestado muitas vasilhas vazias, não poucas. Grave essa informação, não poucas. Deixa eu perguntar para você, como que andam os seus relacionamentos? Como que anda as suas relações, como que anda as suas amizades, como que anda o seu relacionamento com as pessoas que você, nesse momento que Deus direciona você, para que você possa de algum modo ir até elas, existe algum impedimento? Porque essa mulher não tinha nenhum impedimento, isso é tremendo. Caso haja algum impedimento, você tem a possibilidade de restaurar isso através do perdão, através da reconciliação do Senhor, para que você possa receber a bênção plena e o favor pleno do Senhor. O reino de Deus é um reino de relacionamento, e a sua fé vai precisar se unir com a fé das outras pessoas que acreditaram que de fato poderiam e não teriam nenhum problema em emprestar aquelas vasilhas para poder aquela mulher vivenciar um grande milagre. Um grande milagre, que coisa tremenda, que coisa linda. O verso 4 fala a respeito de fechar a porta. O Eliseu ali, o profeta fala para ela fechar a porta. Esse era um milagre que
porque eles viveriam dentro de um contexto familiar. Olha que coisa linda. A portas fechadas, eles fechariam a porta e assim que eles fechassem a porta e começassem a descer o azeite, derramar o azeite daquela botija, o milagre começaria a acontecer. Esse fechar a porta fala de intimidade, fala de unidade, que coisa tremenda. Fala de intimidade com Deus, mas fala também de intimidade familiar, fala de unidade com o Senhor, mas também fala de unidade na casa. Era um milagre que também envolvia a restauração do altar daquela família, do altar daquela família, daqueles queridos ali, daquela mãe e daqueles filhos. Que coisa tremenda. É interessante essa expressão fechar a porta, porque essa expressão já sai também da boca do próprio Jesus no Novo Testamento. E quando ele fala de fechar a porta, ele está falando de oração, ele está falando de dependência de Deus, de orar a um Deus que nos vê em secreto e que nos recompensa, um Deus que nos atende. A oração é intimidade com Deus. É derramar o coração diante do Senhor, é ouvir a voz do Senhor. Oração é buscá-lo intensamente e deixar que Ele opere o milagre, de que Ele opere o sobrenatural dentro de nós e dentro de nossa casa. Dentro de nossa casa. Eliseu disse para aquela mulher que ela deveria fechar a porta sobre ela, atrás dela e atrás dos seus filhos, para que houvesse então essa comunhão genuína, essa restauração daquele quadro familiar. E então, diante disso, o milagre aconteceria. Essa aliança daquela mulher com seus filhos determinaria também o milagre do Senhor. O milagre era naquela família algo poderoso que Deus queria manifestar, a restauração do altar da família, que foi reconstruído, que foi restaurado naquele exato momento. Não foi um milagre individual, apenas um recebeu, não, toda aquela casa recebeu aquele milagre. Quando o altar da família ele é reconstruído, maldições são quebradas, maldições são desfeitas, aquela maldição de falência, de privação financeira, ela é desfeita. Que coisa tremenda, que coisa especial. Há uma liberação profética ali por meio daquela restauração daquela família, daquele altar daquela família. As promessas de Deus são liberadas e se manifestam na medida que aquela família vivencia aquela restauração. Aqueles filhos, eles não herdam aquela dívida. Na verdade, aquela restauração familiar faz com que eles possam herdar agora não pecados, não maldições, mas eles herdam, na verdade, bênçãos por meio do temor do seu pai, por meio da obediência da sua mãe. Aqueles filhos têm agora a possibilidade de herdar bênçãos diante do Senhor. Que coisa tremenda. Os versos 5 e 6 nos falam a respeito desse símbolo profético da unção de Deus por meio do azeite. O propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos que nós ganharmos vidas para Jesus. O propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo e receber essa unção do Senhor, que Deus nos dá de forma tão poderosa, maravilhosa, é justamente nós derramarmos daquilo que nós temos recebido de Deus sobre a vida daqueles que estão vazios do Senhor, aqueles que estão carentes da glória de Deus, aqueles que estão destituídos da glória de Deus, daqueles que estão perdidos. Que coisa tremenda, isso é algo muito importante, é uma chave, um segredo aqui que Deus nos traz. Quando nós focamos o outro, quando nós focamos na direção dos outros, o Senhor move poderosamente em nossa vida, de modo que não falte sobre nós. Olha que coisa fantástica, um segredo de Deus aqui, um segredo poderoso. Você quer que nada falte na sua vida? Pois bem, direcione a sua generosidade e a sua fé, e a sua ministração de amor e de fé e de esperança na direção das outras pessoas. Isso fará com que Deus traga cada vez mais sobre você. Isso é tremendo. Quando nós saímos do egoísmo, do nosso umbigo, e nós vamos e nos derramamos sobre outras pessoas, o milagre então acontece. Deus não tem por que nos dar mais unção se nós não utilizamos aquilo que Ele já nos concedeu e aquilo que Ele já nos deu. O Senhor coloca aquela mulher a usar aquilo que ela tinha recebido da parte de Deus. Ela tinha uma botija de azeite, mas aquela botija de azeite precisava ser derramada sobre outro recipiente, sobre outro frasco, sobre outra vasilha. E quando ela derrama e pratica aquela atitude de fé, então ela está entregando aquilo que ela recebeu do Senhor. E então o Senhor entrega para ela mais e mais daquilo que ela precisa. Há uma unção para fluir aqui, há uma unção de Deus, e essa unção está na medida que aquelas vasilhas vazias vão se enchendo,
fruto daquilo que ela está entregando, daquilo que ela está recebendo o Senhor e entregando sobre outras e outras e outras. Que coisa tremenda. O significado desse azeite da Bíblia é unção de Deus. E aqui esse é o segredo que o Senhor quer nos entregar aqui nessa noite. A ideia do vazio das vasilhas é algo que ainda não aconteceu, seja na vida de outra pessoa, ou seja uma realidade na sua história que ainda não aconteceu e que precisa desse derramar daquilo que Deus já deu, daquilo que Deus já entregou. Aleluia! Isso é servir ao Senhor. A sua vida precisa ser uma vida de serviço ao Senhor. O segredo é fazer com que essa unção que Deus nos deu, ela possa ser ativada, ela possa ser usada. Deus não tem por que nos dar mais unção se nós não usamos aquela que Ele já nos deu. E Ele deu para essa mulher para que ela pudesse entregar e derramar sobre outros também. E aquela casa ficou cheia da Shekinah de Deus, ficou cheia da presença do Deus vivo. Que coisa tremenda. E o verso 7 nos fala a respeito dessa prosperidade. Para terminar essa mensagem, terminar essa passagem, a prosperidade não é apenas ter as necessidades supridas, mas é viver de modo pleno diante daquilo que Jesus prometeu para a gente, vida em abundância, vida plena. O milagre de Deus não é só o milagre que vem para suprir uma necessidade, mas Deus, Ele sempre traz muito mais, muito mais. Deus é um Deus muito generoso, Ele é um Deus doador, é um Deus galardoador. O milagre de Deus não é medido por mediocridade, não. A medida de Deus, ela é sempre sacudida, recalcada e transbordante sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que coisa tremenda. Não é apenas para as nossas necessidades serem supridas, mas é para manifestar a abundância do Senhor, que supre as nossas necessidades e que transborda na vida dos outros também. Que coisa tremenda. Não é apenas ter as necessidades atendidas, mas é viver de modo pleno a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Quantas vezes você já viu e ouviu de alguém que recebe algo de Deus, mas não faz nada com aquilo, nem inclusive agradece, não é nem grato, não tem nenhum nível de generosidade com aquilo que recebeu, e aquilo infelizmente acaba, termina, morre. Misericórdia, que coisa triste isso. Mas aqui nós temos uma lição poderosa que nos ensina algo muito útil. Aquela mulher, ela recebeu algo de Deus, mas ela continuou a entregar, e ao final, depois de todas aquelas vasilhas cheias, as vasilhas que estavam naquela casa, que ela vivenciou aquele milagre, o que ela faz? Ela volta para o profeta, ela volta para receber direcionamento, ela volta para receber princípios de administração, princípios de como que ela agora deveria fazer, como que ela deveria atuar com aquilo que ela recebeu. Isso é importante. Nós precisamos buscar a Deus para receber a direção do Senhor. Nós precisamos ser transparentes com Deus e para poder receber o auxílio do Senhor. Nós precisamos agir em fé, nós precisamos agir em fé para que Ele possa ministrar e liberar sobre nossa vida o seu poder. Mas ainda assim, ao final, depois que essa glória se manifestar, nós vamos precisar voltar ao Senhor para poder receber princípios de administração dessas bênçãos que Deus nos deu, das bênçãos que nós recebemos do Senhor. Que coisa tremenda. E agora, com o milagre na sua mão, ela vai diante do profeta novamente para receber direcionamento. E o que ele fala? Vai e vende esse azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos agora vão viver do resto desse lucro todo, dessa bênção financeira que vai ser entregue na mão dela depois que ela saldar toda a sua dívida com seus credores. Que coisa especial, que coisa tremenda. Perceba a importância de um guia aqui. Quem é que te guia, querido? Quem é que te direciona? É um homem ou é o Senhor? O Senhor, Ele utiliza homens e mulheres dele, consagrados a Ele, para direcionar a sua vida. E quando você vivencia essa ativação de fé, você está ativando sobrenatural de Deus sobre a sua vida. O milagre dessa mulher só aconteceu porque ela declarou que tinha pouco, apenas uma botija, mas que ela tinha o suficiente para poder entregar para o Senhor. E então o milagre aconteceu. Eu convido você a você se apresentar diante do Senhor nesse momento, e você entregar-se completamente a Ele, e você servi-lo, para que haja um fluir de Deus, e que os milagres de Deus fluam na sua vida poderosamente, mais e mais, o sobrenatural do Senhor sobre a sua história, em nome de Jesus.
Eu quero orar por você, orar pela seu coração, a sua história, sobre a sua família, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo momentos de sentimentos tão ruins no seu coração. Talvez a sua casa tenha vivido esse clima de insegurança, e esse é o momento para você ativar a sua fé, a você colocar diante do Senhor as suas vasilhas vazias, para que elas sejam cheias do Senhor, para que elas sejam cheias do Senhor. Talvez é uma bela ocasião, um belo momento para você agora se unir às pessoas que estão aí na sua família e dar as mãos para essas pessoas e buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Eu convido você a fazer isso, que você possa se unir às pessoas que estão aí na sua casa nesse momento, e juntos, a portas fechadas, em meio a essa quarentena, você buscar ao Senhor, na certeza de que você vai achá-lo, de que você vai encontrá-lo, e de que o milagre do Senhor vai se manifestar. Pai, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, eu clamo, Senhor Deus, manifeste milagre agora. Manifeste milagre agora, Senhor. Manifeste milagre agora, Senhor. Que haja uma ativação do sobrenatural do Senhor. Que haja uma ativação do sobrenatural do Senhor. Manifeste milagre agora, Senhor, em nome de Jesus. Milagres, 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 no nome de Jesus, milagres, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, eu chamo a existência milagres do Senhor, algo sobrenatural do Senhor, sobrenatural do Senhor, sobre essas casas, sobre essas famílias, sobre esses corações, sobre esses corpos, em nome de Jesus, que bênçãos do Senhor se manifestem agora, que o milagre do Senhor se manifeste agora, que curas extraordinárias do Senhor se manifestem agora, que libertações poderosas do Senhor se manifestem agora, que uma prosperidade nunca antes vista se manifeste agora, em nome de Jesus. Milagres, 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 no nome de Jesus, sobrenatural, 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 em nome de Jesus. Corpos sejam agora sarados, curados em nome de Jesus, enfermidades sejam agora retiradas, nós repreendemos em nome de Jesus, toda e qualquer enfermidade, no nome de Jesus, seja curado agora, seja curada agora, em nome de Jesus, receba, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Ele tenha misericórdia de ti, e sobre ti Ele estenda a sua poderosa mão e o seu rosto e te traga paz, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Esteja atento e receptivo a toda ministração e toda palavra da parte de Deus, através de nossas programações. Convido você a participar de todas elas. Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até terça-feira, no nosso Tadel, a partir das 20 horas. Forte abraço.